quero começar hoje a minha reflexão nesse tempo livre para amar, que é o tema dessa conferência. Eu quero começar pela conclusão. Eu não sei se tem aqui alguém que, como eu, geralmente quando eu pego um livro, eu vou lá na conclusão. Também? Eu vou ler o último capítulo do livro. Se o último capítulo me interessar, eu vou ler o livro. Aí eu vou para a introdução. Por quê? Quando a gente escreve um texto, na introdução, nós traçamos o objetivo. O objetivo que nós queremos percorrer. O desenvolvimento, ele vai ali, ele é preparado, planejado, né, num processo de desenvolvimento, onde nós vamos validar o propósito que foi determinado na introdução. Então, o meu objetivo, ele tem que ser desenvolvido na parte do corpo do livro, que é o desenvolvimento, ou do corpo do texto. Então, em passo a passo, eu vou validar o meu objetivo. Agora, na conclusão, eu tenho que retornar à introdução para poder dar o fechamento naquele objetivo que eu tracei. Portanto, que para mim a conclusão é muito importante. Aí eu faço isso em cada livro, né, para poder concluir efetivamente aquilo que me interessa, né? E a Bíblia tem um versículo que diz assim, melhor, está em Eclesiastes 7, melhor é o fim do que o começo. Então, não é como a gente começa, é como a gente conclui a vida da gente. Deus não olha para o nosso passado para escrever o que Ele tem para nós no futuro. Um passado de amargura não define um futuro de tristeza. Não, o passado de amargura, ele ficou lá no passado. Ele não pode determinar o meu futuro de alegria e de felicidades. Guarde isso. Porque muitas vezes as pessoas ficam prisioneiras de questões do passado. E essas questões mal resolvidas do passado acabam impossibilitando o presente. E como impossibilita a gente traçar ações no presente, nós acabamos também contaminando as esperanças do futuro. Então, melhor é o fim do que o começo. Por que eu estou começando hoje na conclusão? Porque é na conclusão que se retorna. E quando nós estamos trabalhando essas questões, a surpresa do que retorna para nós é sempre surpreendente. Porque o presente impõe ir ao passado para concluir. Concluir o quê? Para deixar, para resolver, para liberar, para ir em direção ao futuro. Conclusão da infância, conclusão da adolescência, conclusão das fases de vida que já passaram, para seguir para a vida adulta em direção à maturidade. Então, é necessário concluir. E para concluir, a gente precisa ir na introdução. E para concluir, no presente, a gente precisa ir ao passado para traçar um futuro de esperança, um futuro de alegria, um futuro de vitórias. Por isso que melhor é o fim do que o começo, né? A Bíblia diz, e eu citei ontem aqui, em João 10:10, que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Quando ele começa a roubar de nós, a trama, as estratégias de roubo, começa muitas vezes antes da gente ser gerado. Muitas vezes. Muitas vezes quando a nossa história começa a ser escrita. Lá no início da vida. Quando a gente não existia como ser humano ainda, mas que a gente já existia no discurso dos pais, no coração, na mente, porque o ser humano, ele não existe apenas quando ele nasce ou quando ele é concebido. Não, não.
Um dia a nossa vida foi desejada por alguém. Ah, mas nem todos os pais desejam seus filhos. Há sempre um desejo de vida ou desejo de morte. Há sempre. Então, quando nós somos desejados, quando a nossa vida começa a ser alinhavada, quando começa a falar sobre nós, às vezes isso acontece até no namoro. Quando eu casar, eu quero ter um filho. Não é? A gente já começa a pensar, você mãe, você pai. E aí a gente já começa a construir uma idealização. Mas mesmo antes que um pai ou uma mãe consiga idealizar um filho e sonhar com esse filho, Deus já traçou a nossa vida, a nossa história. Deus já trabalhou para que haja uma vida onde Ele nos escolheu. Portanto, o ladrão quer roubar da gente na construção da nossa vida, da nossa identidade, porque quando ele consegue roubar, ele quer matar os nossos sonhos, todos os propósitos de vida, e ele quer destruir o futuro, destruir a próxima geração. Aí Jesus vem e diz: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Deus decretou para nós vida. E vida em abundância. Então não é uma vida qualquer, é uma vida com qualidade, uma vida que vale a pena viver. E a falta de perdão está no cerne das questões mais profundas do ser humano, das questões que mais produzem doenças emocionais, que roubam anos de liberdade de vida, que mais destrói relacionamentos, que mais obstrui a capacidade de amar, além de até mesmo produzir a morte. Então, quando começa a voltar essas questões para nós, daquilo que nós traçamos para a nossa vida, muitas vezes nós descobrimos em nós capacidades, competências que não estavam visíveis, que só aparecem nos momentos de desafios. Quando a crise vem, a crise vai aflorar, vai fazer aflorar o nosso melhor, mas também o nosso pior. A crise, ela faz emergir todas essas coisas. É na crise que a gente descobre a capacidade de superação, de coragem, que a gente não imaginava que teria. Mas é também na crise que afloram as nossas fragilidades, as nossas dores, as depressões, as angústias, os sentimentos sem causa identificada. Tudo isso aparece nos momentos de crise. E os momentos de crise nos convocam, todos esses momentos de crise nos convocam a avaliar onde o nosso fluxo emocional está obstruído por falta de perdão. Na vida cristã, a falta de perdão leva uma vida infrutífera, cheia de oscilações emocionais, de altos e baixos, obstruindo o processo de crescimento e desenvolvimento espiritual. Queridos, há anos no meu trabalho clínico, eu tenho constatado esta realidade. Questões profundas de perdas, que apontam para o perdão como a saída para a liberdade e a cura emocional. São questões presentes no universo masculino e também no universo feminino. Nas angústias da alma de um homem e de uma mulher. Nas feridas produzidas ao longo da história, marcada muitas vezes pela rejeição, até mesmo na concepção, quando o desejo do casal era por um filho nasce uma filha, ou por uma filha nasce um filho. E aquele que nasce, insiste, persiste para anunciar para aquele casal todos os desafios da vida. Mas, na entrada do mundo, quando a nossa vida já entra com esse desafio de provar o nosso valor, aí vem a necessidade de nos afirmarmos diante dos nossos pais.
E quantas vezes a menina toma a posição do menino desejado? Sabe aquela menina que ela cresce e lá dentro dela é como se ela dissesse assim: olha, vocês nem vão perceber que eu não sou um menino. Aí surge a menina briguenta, a agressiva, a irritada, a peralta, a líder dos meninos da rua. Já foi assim? Na escola mandona, mas muitas vezes admirada pela sua força e pela sua coragem. Aí ela assume uma postura que não é compatível com o que Deus traçou para ela e vai carregar ao longo da sua vida fardos que não precisaria carregar. Mas e o menino? Como que o menino ali vai se conduzindo? Quantas vezes ele quer provar o seu valor? Ele quer ser admirado. Mas ele acaba ficando recolhido, tímido, para poder avançar nos seus objetivos e propósitos de vida. Mas lá dentro dele tem uma raiva guardada, tem uma irritabilidade guardada, que vai fazer ao longo da sua vida com que isso se transforme em questões emocionais mal resolvidas e que muitas vezes produzem doenças. Como nós vivemos papéis. E ontem eu falei um pouco sobre isso, né? Sobre os papéis que nós vivemos. Mas o que fazer com todas essas angústias? O que fazer com todas essas angústias que se transformam em doenças? Quanta gente vivendo hoje depressões, síndrome de pânico, transtorno de ansiedade, fibromialgias, que é a própria depressão instalada no corpo, que dói a beça. O que fazer com as hipertensões? Como o próprio nome já diz, hipertensão. Uma tensão imensa, que vai fazendo oscilar a pressão arterial. Os transtornos alimentares, onde come tudo, porque tem um ratinho aqui dentro do estômago, que dói, que fica ali o tempo inteiro roendo com uma sensação de fome, mas que na verdade não é fome de comida, mas come. Por quê? Porque o ratinho está roendo aqui, como a gente diz, na boca do estômago, né? Bem nesse lugar aqui. Aí pensa que é comida e come, não sacia. Aí o que acontece? A pessoa acaba se punindo, vai ficando obeso, chega a uma obesidade mórbida e não para de comer. Aí o que acontece? Não compreende que aquela fome não se mata com a comida, que aquela fome tem uma outra função. Aquela fome é fome de amor, é fome de segurança, é fome de afirmação, é fome que está lá marcada na identidade. Essa fome que precisa de algo no estômago para poder pesar e dar uma sensação de saciedade. Quanta gente vivendo assim. Mas não tem só o comer o tudo, que é a bulimia, mas também tem o comer o nada, que é a anorexia. Todo transtorno alimentar tem o componente mãe. Porque toda nutrição tem a ver com a mãe. A nutrição, a mãe é a primeira nutrição que uma criança recebe na vida. Que é uma nutrição física, porque a amamentação vem da mãe, mas que também é uma nutrição emocional. Porque a amamentação reconstitui o útero perdido. A criança perde o acolhimento do ventre e vem para o peito. E aqui ela é acolhida, então ela é nutrida em amor. Por isso que a gente diz que toda comida tem um componente mãe. Então todo transtorno alimentar tem uma questão a ser trabalhada em relação à mãe. Como que a vida é complicada nessas questões emocionais, né, gente? Cada um vive as suas questões da sua maneira. Então, além
desses transtornos alimentares que geram obesidade mórbida, que gera compulsão por comida, que gera todos os tipos de compulsões, mas que estão lá marcadas, ainda tem um adoecimento visível. Quantas vezes um câncer não está dizendo de uma dor na alma? É muito comum nas mulheres o câncer exatamente na área da feminilidade e da maternidade. Útero, ovário, trompas, mama. Mas também é muito comum no homem o câncer de próstata. Exatamente questões que têm a ver com a sexualidade, com a identidade. Eu me lembro, acho que eu contei aqui ontem de manhã, mas muita gente não estava aqui, de uma pessoa que nós estávamos sentados à mesa, almoçando. E ali ele estava me contando que ele estava saindo de um tratamento de câncer, um câncer bem difícil na cabeça. E ele começou a falar que esse câncer doía muito, e ele começou na cabeça, e ele achou que ia morrer e tal. E quando ele estava contando, a gente estava sentado à mesa, não era um ambiente terapêutico, não era, quer dizer, até é, a mesa também é um ambiente terapêutico, né? Mas não era assim dentro de consultório. Aí eu olhei para ele, para os olhos dele, e eu falei assim: que dor é essa? Tão grande que você tem na alma, de coisas que você nunca disse e que foram doer exatamente na sua cabeça. Que pensamentos foram esses? Aí ele ficou muito vermelho assim na hora e ele falou assim: eu vou conversar sobre isso com vocês. E aí nós saímos à noite para jantar e ele aí já estava longe da esposa, da filha, e ele começou a contar para a gente de uma história com o pai dele. Ele contou que ele teve grandes dificuldades com o pai na adolescência, que um dia o pai bebia, o pai era um alcoólatra, agredia a mãe, e um dia ele chegou em casa, o pai estava brigando com a mãe, quando o pai foi dar um soco na mãe, ele entrou na frente, e ele virou para o pai, ele se armou todo para bater no pai, e ele virou para o pai e disse: enquanto eu estiver aqui, você não bate nela. E aí o pai segurou o braço dele e falou assim: olha aqui, você é um pirralho. Você pensa que você pode me enfrentar? Quem manda nessa casa sou eu. Enquanto você abrir a minha geladeira para pegar água, você tem que me respeitar e me obedecer. Aí ele, tomado de raiva naquele momento, ele olhou para o pai e falou assim: nunca mais eu vou abrir a sua geladeira. Nunca mais eu vou depender de você. E o nunca mais ficou ali, mais um monte de nunca mais que ele falou com o pai. E no dia seguinte, ele juntou as roupas dele e foi embora. Ele morava num estado bem longe. Ele mudou para um outro estado, que ele tinha um amigo que morava lá. E ele juntou as roupas dele, a mãe chorando. O pai saiu, foi para a rua e ele foi embora. E ele decidiu no coração dele que nunca mais ele iria depender do pai. E ele tinha muita raiva do pai, porque o pai fazia essas coisas, o pai fazia a mãe sofrer já há muito tempo, tinha amante na rua e maltratava muito a esposa. E ele decidiu para ele: eu nunca vou ser um homem igual ao meu pai. Ele lutou, trabalhou muito, passou dificuldades, tinha dia que ele não tinha dinheiro para comprar comida, porque um amigo acolheu nos primeiros dias, depois ele foi trabalhar e foi morar num lugar, e tinha dia que ele não tinha dinheiro para comer. E ele falou: mas eu jamais volto para casa. Até que um dia, ele cresceu, ele casou, ele ficou bem financeiramente, e aí o pai fica desempregado, e ele convida, o pai e a mãe separaram depois que ele foi embora. Ele carregava também junto com ele essa culpa pela separação dos pais. E aí um dia, já casado, já com a vida dele estruturada, ele sabe que o pai está desempregado e ele convida o pai para vir trabalhar na empresa dele. E aí o pai vem
E alguns dias o pai estava trabalhando junto com ele e tal, morava em outro lugar, conheceu a família dele, conheceu a filha dele. E aí um dia ele sentou e conversou com o pai e trouxe à tona aquelas histórias do passado. E aí, no dia seguinte, o pai teve um infarto e morreu. Morreu, e aquele homem, dali para frente, ele falou: fiz tudo que podia pelo meu pai. Dei emprego para ele, dei uma vida digna e calou a dor na sua alma. Até que um dia, ele se envolveu com uma mulher fora do casamento. E em uma de suas viagens. E ele tira foto com essa mulher. E ele tira foto num lugar bem suspeito. E um dia sua filha, novinha ainda, pega o celular dele e começa a olhar as fotos. Ele não viu a filha olhando, aí acho que ele nem lembrava mais do episódio. A filha vê a foto, vai lá e leva para a mãe. E aí foi o desespero dentro de casa. Na verdade, tudo que ele abominava no pai, ele acabou repetindo. E o dia que a sua filha e a sua mulher descobriram isso, ele chorou, pediu perdão, ela o perdoou. Não, vamos levar a vida em frente, você sempre foi um homem correto. Por que você fez isso? Ele falou assim: mas não é isso que me dói tanto. É claro que me dói te fazer sofrer, é claro que me dói fazer minha filha sofrer, mas o que mais me dói é que eu fiz igual meu pai. Eu não me perdoo. Você me perdoa? Eu sei que Deus me perdoou, mas eu não me perdoo. E ali daí para frente, ele ficou com essa dor até que o câncer apareceu. E aí naquele dia eu conversando com ele, e eu trabalhei com ele o auto perdão, se perdoar, trabalhei essa história de vida, e ele me contou tudo que ele tinha falado para o pai. Eu falei: você também precisa se perdoar dessas coisas do passado. Todo o preço que você pagou, ele nunca conseguiu prosperar financeiramente sozinho. Depois ele foi prosperar com a ajuda da esposa, mas sozinho ele ganhava e perdia, ganhava e perdia. A vida dele era um ciclo de autossabotagem, porque ele estava sempre se sabotando, porque não se permitia ser feliz. Não se permitia ter alegria. Então, todas as vezes que ele poderia ficar muito feliz pelas conquistas que ele tinha, ele se sabotava. Até que, naquele dia, quando ele soltou toda a sua dor, quando ele chorou a sua dor, quando ele se perdoou, no dia seguinte, ele apareceu cheio de feridas aqui na área do pescoço, da cabeça. E de madrugada ele foi para o médico achando que o câncer tinha voltado, porque ficaram aqueles calombos vermelhos assim, já como se estivesse abrindo umas feridinhas. Desesperado ele foi para o médico, o câncer voltou, e o médico: vamos fazer a tomografia. Aí o médico fez todos os exames e falou: não é o câncer. Não é o câncer, isso é herpes zoster. Herpes zoster é uma herpes que ela infiltra nos nervos e que ela dá dores alucinantes. E aí, quando de manhã ele voltou do hospital, que ele falou: doutora Ilma, é herpes zoster. Eu falei: a dor saiu. A dor saiu em forma de feridas, porque era assim que estava lá dentro. As feridas vieram para a pele é fronteira. Isso significa que veio para a pele é espelho das emoções. Então, você está curado. E o homem está curado. 2 dias depois, ele não tinha mais nenhuma ferida, foi curado. Os médicos ficaram pasmos com tudo aquilo. E ele ficou curado do câncer, ele ficou curado da herpes zoster. Hoje ele é um obreiro na casa do Senhor. Ele e a mulher agora trabalham juntos numa empresa que eles têm. Estão num outro ciclo de vida. E Deus restaurou a vida desse homem. Aleluia, aleluia. 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 Então, quantas vezes essas doenças não estão falando de linguagens não ditas, que falam pela via do corpo e da alma? O sintoma fala o que a linguagem não deu conta.
Portanto, perdão, muito mais do que uma palavrinha difícil de entender, vem como uma porta que se abre para um caminho que todos nós precisamos percorrer. Um caminho de compreensões do significado da vida, do propósito, da missão que nós temos aqui na terra. Portanto, um legado de dor não tem que definir um futuro de infelicidade. Não. Quando nós reconhecermos essas dores da nossa vida, as perdas que precisam ser sentidas e choradas, do luto a ser feito pela morte irreversível de uma idealização. Nós idealizamos papéis, nós idealizamos pai e mãe. Chega uma hora que a gente tem que fazer o luto dessa idealização. Não tem pai ideal, não tem mãe ideal, é a realidade. Eles também foram roubados e saqueados na sua história. Eles também sofreram perdas. Então é preciso abrir mão dessa idealização para aceitar as pessoas como elas são, para poder caminhar para uma vida leve, para ter acesso à liberdade de amar. Foi para a liberdade que Cristo nos resgatou, nos libertou. Então, se Ele nos libertou, nós não temos que ficar prisioneiros de jugo de escravidão, no cativeiro de mágoas e ressentimentos. Não! É tempo de abrir a mão dessas coisas. Gente, Deus tem pressa. É o tempo hoje. Deus quer uma noiva curada. Deus quer uma igreja curada. Deus quer um homem como sacerdote do lar curado. Uma mulher ajudadora e sábia curada. Filhos curados. Porque a igreja, ela é apenas aqui o corpo de Cristo na face da terra. E família é a representação do reino de Deus na terra. Família aponta para a volta de Jesus. Família está estruturando exatamente essa unidade familiar que um dia será apresentada a Deus no momento em que Jesus Cristo vier buscar a sua noiva. Tempo de cura, liberdade para amar, livre para amar. Ser livre para amar é quem não tem o fluxo do amor obstruído por esses sentimentos negativos que impedem a capacidade de amar a Deus, de amar a si mesmo e de amar o outro. E eu vejo como uma das maiores dificuldades, a gente diz, mas eu amo a Deus. Ah, eu amo o outro, mas não ama nada, porque não ama a si mesmo. Porque não se perdoa. Porque não cuida bem de si mesmo. Porque se sabota. Porque vive no cativeiro do sofrimento. Portanto, irmãos, é tempo de cura. Perdão a quem? Quem que a gente precisa perdoar? Os pais, as figuras de autoridade que ficaram marcadas na nossa história de vida. Por isso eu comecei hoje com a conclusão. Há um psicanalista francês que ele escreveu uma frase que eu gosto muito. Ele diz, não se faz luto esquecendo. Não se realiza o luto do acontecimento, senão partindo o pão da palavra, que diz a dor da perda. Não se deixa origem, a não ser sabendo o que se perde, graças à palavra trocada no presente. Ó, que lindo! Não se faz luta esquecendo, é preciso partir o pão da palavra. Quando Jesus estava ali partindo o pão da palavra, no último momento, na última ceia que ele faz com seus discípulos, que ele estava ali, ele pega o pão e ele parte e diz, este é o meu corpo, partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Cada vez que nós chegamos diante de Deus e que nós falamos em voz audível, e que nós falamos das nossas dores, que nós falamos dos problemas, das angústias, e que nós liberamos tudo isso e entregamos a Ele, nós estamos partindo o pão da palavra, sabendo a dor da perda. O que se perdeu? O que é que eu perdi? Senhor, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Por isso que perdão é uma palavrinha tão pequenininha. Não é tão difícil da gente entender. Mas para mim é tão simples. Perdão é uma perda grande.
perdão. Vocês não vão achar isso em dicionário nenhum, tá, gente? Perdão, perda grande. É uma perda enorme que você tem. Enorme. Por isso que é difícil a gente soltar. Ah, mas eu vou ficar com a perda? Às vezes meus pacientes me perguntam, quando são crentes, eu vou ficar com a perda? Vai. Para de ficar carregando a mágoa, o ressentimento. Decide, eu assumo essa perda. Eu perdi ser amada, eu perdi isso, eu perdi o direito de ser protegida, eu perdi. Entrega todos os seus direitos diante do Senhor. Mas pode falar tudo que você perdeu. Sabe por quê? Está lá escrito em Isaías, o meu direito está perante o Senhor e o meu galardão perante o meu Deus. Renuncie seus direitos, bota tudo aqui na palma da sua mão. Senhor, eu perdi isso, perdi aquilo, perdi mais isso, perdi tudo, agora toma. Toma as minhas perdas, Senhor. Entrega essas perdas para o Senhor. Porque quando a gente admite a perda, naquele momento, Jesus vem e fala, me dê suas perdas. Me dê suas perdas, que eu já paguei o preço por elas. Eu já paguei o preço por elas, já carreguei o peso delas. Aleluia, aleluia, aleluia. Portanto, quando nós entregamos as perdas, nós ganhamos leveza. Leveza, porque a gente se liberta através do processo de perdão, da liberação da dívida. E aí a palavra de Deus em nós vai encontrando esse espaço e vai limpando a nossa alma. E aí, como eu já terminei a conclusão, eu vou fazer uma introdução agora rapidinho. Abra sua Bíblia em João 4, um texto bem conhecido. João 4. Vamos lá no versículo 19. É uma história já bem conhecida. 19. 19 a 24, só para a gente poder entender um pouquinho essa história. Disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Continua. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse é um capítulo bem conhecido de todos nós, que é a história da mulher samaritana. Tem alguém aqui que não conhece a história da mulher samaritana? Tem alguns. Tem até criança, né? Que não conhece a história da mulher samaritana. Bem, o texto relata esse encontro de Jesus com essa mulher. Um encontro que mudou a vida da mulher. É muito interessante como Jesus ministrou a cura para ela. Jesus sai da Judéia para ir a Galiléia e passa pela província de Samaria. Aí ele estava cansado da viagem, ele para junto à fonte de Jacó. Na verdade, a descrição diz que Jesus estava cansado fisicamente, mas Deus não faz nada, Jesus não faz nada sem propósito. Era ali que ele queria parar mesmo, tá? Ele para junto à fonte de Jacó para beber água e descansar. Na verdade, Jesus prepara o cenário para ele ficar sozinho. Ele fala com seus discípulos, eu vou ficar aqui, vocês vão comprar alimento. Ele queria estar sozinho. E aí chega ali uma mulher samaritana para pegar água. A gente já sabe de todas as passagens que os judeus não se relacionavam com os samaritanos. E Jesus pede água à mulher. Ela estranhou o pedido e ela questionou Jesus.
como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aí, quando ela faz essa pergunta, começa um diálogo muito interessante entre Jesus e esta mulher. Ela fala da água do poço que saciava a sede. Jesus fala de uma outra água que saciava outra sede. Então, vocês imaginam duas pessoas falando da mesma coisa, cada uma com sentido diferente. Ela está falando da água do poço, e Jesus está falando de outra água. E é assim que eles começam essa conversa. Ela fala, como que você me pede, dá-me de beber, se você é judeu, e judeu não fala comigo? Aí Jesus diz assim, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí a mulher não entendeu nada. Era uma conversa para além da compreensão humana daquela mulher. Aí Jesus ativa a sede desta mulher. E para que ela pudesse compreender o que significava a água viva, a água que dava vida, Jesus vai na sede emocional e espiritual que essa mulher tinha. E na sede emocional de amor e afeto que ela tinha, o que ficou bem claro quando a gente lê esse texto, é que ela tinha uma busca desenfreada e compulsiva de amor. E quando Jesus, olhando para aquela mulher, e ele percebe, ele tem ali o discernimento da sede dessa mulher, a sede da alma dela, Jesus vai ativar essa sede com uma convocação certeira para reposicionar as necessidades espirituais e emocionais daquela mulher. As carências que ela tinha para serem supridas. As angústias ocultas da alma dela. E Jesus olha e fala assim, vai, chama teu marido e vem cá. Ora, Jesus sabia a resposta que a mulher poderia dar para ele? Jesus sabia ou não sabia? Sabia. Aliás, Jesus sempre sabe as respostas. Quando Jesus pergunta, não é porque ele não sabe, não. Ele só pergunta para a gente saber. Sabe por quê? Porque enquanto a gente fala, responde, a gente se ouve. Enquanto a gente se mostra com questões que estão lá dentro do nosso interior, a gente se vê. Então, na verdade, toda convocação de Jesus, toda pergunta de Jesus é confronto, confrontadora. E foi isso que Jesus fez com essa mulher. Jesus permite situações em nossa vida para nos confrontar com a nossa necessidade de cura, para a gente poder ver a nossa necessidade, enxergar a nossa necessidade e admitir a resposta da mulher. Para ela admitir o que ela iria responder, ela iria expor as carências da sua alma e as feridas da sua alma. Ora, aquela mulher olha para Jesus e diz assim, não tenho marido. E Jesus vai lá e toca na ferida. Jesus olha para ela e diz assim, bem disseste, você disse certo, não tenho marido, porque você já teve 5. E o que você tem agora não é teu marido. Então você disse isso com verdade. Gente, a mulher estava no 6º relacionamento. E no 6º relacionamento, o homem não era marido dela. Então ela não estava casada com ele. Ela estava ali um relacionamento ilícito. Se fosse um homem, Jesus também perguntaria a mesma coisa. Vai lá e chama sua esposa. Ah, Senhor, eu não tenho esposa. Ah, você disse muito bem. Você já teve 5 esposas. E a que você tem agora não é sua esposa. A mulher que você tem agora não é tua esposa. Isto é, como estão os seus relacionamentos? Que busca é essa? Que fome é essa de amor? Que você pensa
que essa fome de amor vai se resolver em relacionamentos. Que busca desenfreada é essa de satisfação e de prazer? Queridos, nós vivemos num mundo hedonista. Um mundo onde a busca do prazer está acima de todas as coisas. As pessoas estão buscando prazer desenfreadamente. E na busca do prazer, quantos estão ultrapassando a dignidade do corpo e da alma? Porque Deus colocou linhas em nós, limites. A gente nasce e caminha para a morte, não é? É viver e morrer nesse corpo físico. Jesus subverteu essa ordem quando Ele deu a vida eterna. Mas aqui nesse corpo físico nós temos uma linha limítrofe. A gente sabe o dia que nasceu. Cada um aqui sabe, né? Ninguém teve amnésia. Mas nós não sabemos o dia que vamos morrer. Quem garante que a gente vai chegar, vai estar aqui no culto da noite? Não tem garantia, só Deus. Amanhã, então nós não sabemos. Então há uma linha, tá? Enquanto nós não chegamos na linha da morte, por isso que eu sempre digo, quando eu estou dando aula sobre essas questões da linha do tempo, eu sempre digo, olha, nós temos, para morrer bem, é preciso viver bem. Tem uma linha, um limite que Deus estabeleceu, que é o limite da dignidade. Por quê? Porque Deus nos colocou nesse mundo para viver uma vida digna. Porque aqui nós representamos, né, essa filiação como filhos de Deus. Nós somos chamados para viver uma vida digna. Quando nós ultrapassamos, quando um ser humano ultrapassa os limites da dignidade do corpo e da alma, ele morre lá dentro. Há uma morte subjetiva. Eu me lembro de um homem, eu já contei esses exemplos, eu não sei se eu contei aqui, mas eu me lembro de um homem que um dia me ligou, falando sobre a esposa dele. Ele disse, Ilma, minha esposa está precisando de ajuda. Ela está tomando em torno de 10 banhos por dia. E ela já está tomando banho com sabão em pó. E ela está com a pele toda ferida. E ela entra para o banheiro com um vidro de cloro e ela começa a jogar cloro nas paredes do banheiro. E ela está cada dia pior. E ela só chora pelos cantos. E eu fiquei pensando, meu Deus, que sujeira tem na alma dessa mulher, que ela tenta tanto lavar do lado de fora de uma forma que não lava dentro. Que sujeira tem lá dentro, que contaminação está lá dentro, que ela não consegue lavar. Quanta gente com essas compulsões de limpeza que tem tanta compulsão. O que é compulsão? É um padrão repetitivo que exige um ritual, onde a pessoa é impelida a cumprir esses rituais para poder colocar estas coisas no lugar dos vazios afetivos perdidos no passado. E com aquele ritual, ela tem uma sensação de que está suprindo o amor que faltou, o amor fantasioso. Porque o que a pessoa faz como ritual não preenche esse buraco afetivo, não preenche, muito pelo contrário. Vai dar uma sensação de raiva de si mesmo, por não ter condições, porque não consegue conter o impulso, e vai dar uma sensação de culpa. Culpa. Quantas pessoas? Uma outra senhora, encaminhada pela dermatologista, ela arrancava tufos de cabelo. Ela passou já a máquina na cabeça, porque já tem aquelas peladeiras assim enormes no couro cabeludo. Nada resolvia, medicação nenhuma. Era de outra ordem. E aí quando essa mulher vai ao consultório, porque a outra do banho não quis ir para o consultório, não quis falar comigo. Mas essa outra vai, e eu perguntei para ela, que dor é essa que você tem na alma, que você precisa fazer uma dor aqui fora no seu corpo, para essa dor do corpo ser maior do que a dor da alma, para você suportar a dor que está aí dentro. Aí ela me olhou assustada,
Ela falou, tem sim. Tem muitas dores aqui dentro. Tem culpa. E ela começou a me contar algumas coisas relacionadas com promiscuidade, questões sexuais, traços de perversão, que estava lá dentro da vida dela e que ela se culpava tanto, porque ela conhecia a verdade, que ela estava se autodestruindo. Então, ela precisava de uma dor aqui fora para poder suportar a dor de dentro. Sabe quando às vezes a gente brincando diz assim, me belisca para ver se eu estou vivo? Não é? Pode ser um momento de euforia, de brincadeira e tal, a gente fala isso, mas isso é uma verdade para pessoas que têm muita dor na alma, que não tratam essa dor, acaba comparecendo com a dor no corpo para dar conta da dor da alma. A resposta de Jesus expôs toda a condição que aquela mulher vivia. Essa busca permanente de ser amada, esse medo da solidão, não consigo viver só. Quando a gente diz isso, que engata um relacionamento no outro. Porque tem medo de viver só. Porque não dá conta da dor. E fica em relacionamentos transitórios, como essa mulher vivia, relacionamentos que pouco duravam, mas que certamente deixavam marcas profundas na sua alma. No 6º relacionamento também não tinha compromisso. Possivelmente, em sua busca de suprimento para a sua solidão existencial, ela se relacionava com pessoas que não se comprometiam com ela, ou pessoas que não assumiam, ou pessoas que ela não queria assumir. Quantas mulheres têm medo de amar, porque foram marcadas lá atrás, então não consegue assumir relacionamentos, começa a relacionar e por medo acaba fugindo dos relacionamentos. Quantos homens vivem de mulher em mulher, procurando esse suprimento para a sua alma, como Dom Juans da vida. Na realidade, o Dom Juan nada mais é do que alguém muito frágil, que ele tenta provar a sua masculinidade pela conquista. Ele faz tudo para conquistar. É capaz de mandar um caminhão de rosas para a porta do trabalho da mulher. Depois que ele conquista, perdeu o interesse. Quantos que vivem assim? Por quê? Porque tem uma identidade mal afirmada. Porque precisa provar que é homem. Um dia eu disse isso para um paciente que já tinha separado da mulher, um homem que foi criado na igreja, uma pessoa de uma cultura muito bem alta. E aí quando eu falei com ele, mas por que você precisa tanto conquistar? Porque ele já tinha separado, estava em outro relacionamento, já disse que não suportava mais, que o relacionamento tinha caído na rotina. E eu falei, mas por que você precisa tanto provar que é homem? Ele tomou um susto, regalou o olho, olhou para mim e falou, mas eu não sou gay, não. Eu falei, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que você tem uma fragilidade dentro de você, como uma criança que ainda não sabe quem é e que quer provar que é um homem formado e que é capaz de conquistar uma mulher. Porque o Dom Juan, a única mulher da vida dele, perfeita, é a mãe. Todas as outras ele menospreza. E aí tem questões muito mal resolvidas com o seu pai. Mas Jesus vai lá, na ferida, né? Por que esses relacionamentos duravam tão pouco? O que levava essa mulher, num tempo que o adultério era tão duramente tratado com apedrejamento. O que levava essa mulher a estar num relacionamento sem vínculo? Gente, nós não sabemos nada da família dessa mulher. A Bíblia não conta a história dela para a gente ter subsídios para analisar a história dela. Mas uma coisa nós sabemos, Jesus viu a carência dela, a sua necessidade de cura. Jesus viu o seu desamparo emocional. Jesus viu, e ali em Jesus podia cessar a sua sede de amor, sua carência afetiva, sua cura e sua libertação. A gente está vivendo esse tempo hoje, gente. Quantas pessoas na igreja conhecem a verdade, amam o Senhor, querem ficar firmes, daqui a pouco estão se sabotando. Daqui a pouco estão pisando na bola. Daqui a pouco estão chorando. Quantas pessoas estão vivendo assim hoje? É tempo de cura, queridos.
É tempo de conserto. A sede da mulher samaritana é também a sede de muitas pessoas no nosso tempo. Homens e mulheres carentes que buscam obstinadamente relacionamentos amorosos na tentativa de preencher o vazio e a solidão interna, envolvendo-se em relacionamentos precipitados. E isso vai buscar um prazer num relacionamento sexual sem compromisso. Relacionamentos fugazes que somente aumentam as carências da alma, que trazem e produzem machucaduras no coração, levando a um sentimento de desvalor pessoal, de desesperança, de solidão, cada vez mais intensa, além das culpas, medos, vergonha, que produzem sofrimento e adoecimento no corpo e na alma, e que também produz isolamento de relacionamentos significativos. Pessoas que não se permitem viver amadas e felizes. Pessoas que se sabotam o tempo inteiro. O que está por detrás dessa fome de amor tão intensa? Não sabemos, mas sabemos que tem sempre questões lá na família. O pai é o relacionamento mais significativo da vida. Ah, é da mãe. Da mãe é da ordem do afeto. A mãe é o primeiro relacionamento. A criança é nutrida no ventre. A criança nasce. Ela vem ali acolhida pela mãe. Mas uma mulher, ela tem um filho para um pai, para um homem. A mulher funda o pai para o filho. Falei isso aqui ontem também. E essa mulher dá esse pai para esse filho. Portanto, mãe é da ordem da certeza. Todo mundo aqui tem o nome de uma mãe na certidão, porque você nasceu dessa mulher. Agora, pai é da ordem da possibilidade. Entendeu? Muitos não têm o nome de um pai na certidão. Muitos só conseguem o nome do pai pela uma via judicial, que aí vai conseguir uma nomeação. Agora, esse lugar, quando fica vazio, deixa sequelas na identidade. Porque é o pai que dá identidade. É o sentido de pertencimento. O que é identidade? Identidade é o sentido de pertencimento. A quem eu pertenço? Eu pertenço a essa família. Eu sou filho de fulano. Eu tenho um pai. Então, essa necessidade de pertencimento que todo ser humano tem, está marcado na nossa história de vida e na nossa identidade. O pai é o primeiro homem na vida de um filho, e um menino, ele quer se identificar com o pai e precisa se identificar com o pai para construir a sua masculinidade. E a gente está vivendo num mundo onde tantos pais têm saído de casa exatamente na época de construção da identidade dos filhos, deixando muitos filhos ao desamparo existencial. A gente já conhece bem essa história, tá? Toda filha precisa de um pai, que é o primeiro amor na vida dela. É o afeto que ela dirige para o pai, que ela vai dirigir depois, na fase adulta, a um homem. E o filho constrói a sua afetividade com a mãe, mas a identidade com o pai. Então, olha a importância do pai. Desde o início da história da humanidade, que Deus fala sobre a função paterna. E é tão lindo na Bíblia isso, que Deus se apresenta como pai. Em primeiro lugar, Deus se apresenta como pai. Atraiu com laços de amor. Fui para você como aquele que te pegou no colo, que te ensinou a andar. Deus se apresenta como pai. Eu serei para vós pais, e vós sereis para mim filhos e filhas. E vocês vão poder dizer para mim, Abba, pai. Abba, pai. Abba é pai na língua original. E Abba, pai é papai. Pai duas vezes. A gente pode chamar Deus de papai. E por isso que Deus diz, eu sou pai dos órfãos. Órfãos de pais vivos e órfãos de pais mortos.
Eu serei para vós pais. Então, quando Deus se apresenta como pai, Ele está dizendo para nós, eu posso curar a sua identidade. E quantas vezes um filho chega para mim e fala, meu pai me abandonou e eu nem conheci meu pai. E eu costumo dizer, que pena que esse pai perdeu o privilégio de te conhecer. Esse pai foi roubado na sua paternidade, no privilégio que cada homem tem de ser pai. Esse pai foi tão roubado que ele não te conheceu e não caminhou com você e não sabe que pessoa linda que você é, que pessoa especial que você é. Esse pai não sabe, ele perdeu isso. Esse pai não foi homenageado por você no Dia dos Pais, como ele perdeu. Eu inverto a situação. Por quê? Para que ele possa se sentir amado por Deus Pai, que foi ali, supriu todas essas carências, todas essas necessidades e cuidou daquele filho. Ah, queridos, como que é bom a gente saber que Deus é Pai, que toda a nossa vida, toda a nossa identidade pode ser reconstruída em Deus, que a nossa autoimagem, o nosso valor pessoal pode ser reconstruído em Deus. E enquanto tantas pessoas vão na contramão disso, vão buscando afirmação, reconstrução da sua identidade no trabalho, e se matam de trabalhar e não se sentem valorizados. Quantos vão buscando reconhecimento em coisas, querem ser amados por aquilo que têm, compra, e traz um pouquinho de satisfação, mas depois a satisfação acaba. Quantos que querem ser amados pelos títulos que têm, estuda, faz um monte de faculdades, mas ainda não se sente amado e reconhecido. Quantos que estão vivendo assim? Ah, mas esse vazio da alma, Deus tira, porque quando Jesus se apresenta para essa mulher, Ele diz no versículo 23, na continuidade da conversa, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não o Senhor. O Senhor já está reconhecido. Adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus, Pai, procura filhos. São estes que o Pai procura. O Pai procura filhos. Jesus está falando muito mais do que apenas um relacionamento de Senhor e de servo. Não, Jesus está falando que Ele está procurando filhos. Jesus diz, em João 15:15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Então é um outro nível de relacionamento, muito mais íntimo, muito mais profundo, uma filiação compartilhada com Jesus. O Pai procura filhos identificados, filhos que têm a sua marca, que estão na direção do seu olhar, nesse tempo de uma geração de cristãos, que muitas vezes não tem esse relacionamento com o Pai. Por quê? Porque vieram de famílias e lares disfuncionais, sem a presença afirmadora de um Pai, desorientados e desequilibrados em suas emoções doentias, sem direção, carentes como a mulher samaritana, e na fragilidade dos vínculos familiares vem para a igreja e não consegue estabelecer vínculos sólidos. Vão caminhando sem as marcas do Pai. Quem tem a marca do Pai tem uma identidade afirmada e tem valor pessoal. Mesmo longe do Pai, ele é reconhecido porque tem a marca do Pai. Eu acho tão bonito quando meu marido diz assim, como dizia meu pai. E aí ele diz umas frases citadas pelo pai dele, porque meu sogro era um filósofo, né? Não é por acaso que Celso é poeta, né? Ele tinha umas frases muito interessantes, e era um homem analfabeto, mas que tinha uma sabedoria da experiência da vida. E ele diz, como dizia o meu pai, é a marca do pai que fica. Os ensinos de um pai são transmitidos de geração em geração. Deus procura filhos para viver um relacionamento íntimo com Ele, para que Ele, como pai, possa se revelar aos seus filhos, para que seus filhos possam dizer com propriedade e efetividade, Abba, Pai.
Abba, Pai. Serei vosso Pai, e vós serei para mim filhos e filhas. 1 Coríntios 6, 18. Romanos 8, 14 e 17. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor. Não precisa ter medo. Nós somos adotados, dotados de amor. É isso que nós somos. Mas Deus não procura apenas filhos. Com certeza todos nós diríamos, nós somos filhos de Deus. E somos. Mas Deus procura mais do que filhos. Deus procura, mas vem a hora. E já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Deus procura filhos adoradores. Adoradores. É um chamado especial de filiação, de relacionamento. Mais que filhos, filhos adoradores. E são adoradores por algumas questões básicas. Primeiro, porque confio no amor do Pai. Eu te adorarei, Senhor, por quem Tu és. Então confia no amor do Pai. Porque amam o Pai, confiam nele. Então confia no amor do Pai. Né? Confia porque o Pai os ama. E porque confiam e amam, obedece o Pai. Então, confiam, amam e obedecem. Gente, eu quando leio a história de Abraão, que eu fico pensando, como foi duro para ele receber aquela ordem de sacrificar seu filho, e que ele olha, ele começa a caminhar 3 dias, olhando para Isaac, e sabendo que ia ali entregar a Isaac sacrifício. Quando chega ao pé do monte, naquele momento final, ele olha para o seu servo e diz: subiremos, iremos e voltaremos. Nenhum momento ele mudou o singular, o plural para singular. Nenhum momento. Iremos, adoraremos e voltaremos. Eu penso que Abraão se tornou um adorador nessa subida, nesse caminho de 3 dias. Porque a alma dele pulsava: Pai, eu vou entregar o meu filho. Como que eu vou fazer isso? Mas para transformar Abraão em um filho adorador, Deus pediu a ele algo precioso. E quando ele pensou que tinha acabado tudo, que ele chega naquele momento, ele ergue o altar, ele coloca o seu filho. Isaac já tinha perguntado: Pai, está tudo pronto aqui, mas cadê o cordeiro, pai? Você já imaginou o coração de Abraão nesse momento? Que ele olha e fala: meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. Ele cria que mesmo que Isaac morresse, Deus iria ressuscitá-lo. Mas naquela hora, no momento final, na hora do cutelo, por isso que é melhor o fim do que o começo. Naquele momento, da dor do seu coração, Deus chama: Abraão, Abraão, você não precisa sacrificar seu filho. Abraão, não é teu filho que tem que ser sacrificado. Pai, não é sua família que tem que ser sacrificada no altar do orgulho, do egoísmo. Não, Abraão tinha aceitado a oferta, o conselho de Sara. Deus tinha prometido um filho. Deus falou que o filho ia nascer do ventre de Sara. Sara precipitou achando que naquele momento ela não confiou totalmente na promessa de Deus. Ela faz uma sugestão para Abraão e Abraão aceita a sugestão. Ele aceita, e ali, naquela aceitação passiva de Abraão, diante daquela proposta de Sara, a consequência está aí até hoje no mundo. Mas aí Deus precisava trabalhar com o coração de Abraão. Bem, você não confiou naquele momento, mas agora você vai confiar. Agora você vai confiar. Deus sabia que Abraão ia confiar. Agora você vai confiar. E quando ele demonstra confiança, quando ele demonstra amor, quando ele demonstra obediência, naquele momento Deus, não é sua família que tem que ser sacrificada, não é seu ministério que tem que ser sacrificado, não é seu filho que tem que ser sacrificado. Não, o sacrifício Deus já proveu por nós. Aleluia! 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 Aleluia. Aleluia. E porque confiam, amam e obedecem, entregam-se totalmente rendidos ao seu cuidado. A gente canta aí: rendido estou. A gente canta: Senhor, estou aqui me rendendo, Senhor.
e só consegue se render de verdade quando a gente entrega tudo e confia no amor do Pai. Esse amor e confiança cai no coração e na alma e no espírito. E alimenta-se da sua palavra como o alimento mais importante, porque sabe que a obediência traz paz ao coração. A obediência protege, a obediência ampara no corpo, na alma e no espírito. E sabe que os desejos do corpo podem afastá-lo do Pai, que as carências de amor podem afastá-lo do Pai. As carências não supridas na família também podem direcioná-lo para longe do Pai, na busca do suprimento do que faltou, mas porque não querem entristecer o Pai, e sabe que só nele há a verdadeira cura para as feridas abertas nos relacionamentos familiares. Não desobedece e mantém os princípios do Pai, renunciando a tudo mais que possa afastá-lo do Pai. Mas mais do que filhos adoradores, eu quero finalizar agora. Filhos, diz a palavra, filhos adoradores que o adorem em espírito, em verdade. Esta é a geração da volta de Cristo, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. A geração que está se levantando no meio de uma geração descomprometida, de filhos descomprometidos com os princípios do reino do Pai, em espírito e em verdade. Adorador que independe de circunstância, que decidiu ser guiado, dirigido, governado pelo Espírito Santo de Deus em todas as decisões da vida. Seu propósito principal é obedecer a palavra de Deus, a verdade. Viver e andar na verdade é priorizar os princípios de Deus acima de todas as coisas. Então, a questão básica da vida para a cura, gente, o que eu desejo e o que a palavra de Deus diz. A obediência à palavra precisa prevalecer. Não negocie a verdade, porque você está selado com o Espírito Santo para o dia da redenção. E quando você decide obedecer, os resultados é uma mente renovada. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Emoções equilibradas. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Limpeza, varredura interna. E vontade ajustada à vontade de Deus. O que eu desejo e o que Deus diz. A minha vontade é fazer a vontade do Pai. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E quando nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, Deus, através do Espírito Santo, trabalha em nós um coração de adorador, para nós desfrutarmos da santa presença de Deus e tomarmos posse da nossa herança conquistada na cruz do Calvário, sabendo que esses sentimentos da alma, nessa nossa alma tão humana, mas tão humana, que tem carências, que tem tristezas, que sofre, mas reconhecendo que tudo isso aqui só vai terminar completamente um dia, quando nós estivermos face a face diante daquele que é perfeito. Nada vai suprir a nossa alma, nem coisas e nem pessoas. A nossa alma só supre em Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. Aleluia, aleluia. O vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. E isso nos prepara para o perdão e nos faz viver uma vida livre. Livre para amar, livre para ser feliz. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Se você puder projetar esse versículo último aí que eu falei, deixa eu te dar agora a referência. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Não estou com a referência aqui. Filipenses 4, quem lembra de cabeça? 4:7. Filipenses 4:7. Para você entender isso. A paz vai guardar o coração e a mente. Imagina a paz como uma asa, cobrindo seu coração e sua mente. Dá para imaginar isso?
Você poder viver em paz. Essa paz que independe. Portanto, queridos, se você precisa de cura nessa manhã, o Deus da cura está aqui. Deus tem urgência de ter uma igreja curada. Se tudo que eu falei tem algo a ver com a sua história, que você fala, Senhor, essa palavra é para mim, eu preciso dessa cura. Eu quero liberar perdão de verdade, para não sentir mais essa angústia no meu peito. Eu preciso de cura. Venha, sai do seu lugar e vem aqui para frente. Em nome de Jesus, vamos orar. Não é porque Deus não invade a nossa privacidade. A gente tem que dizer, Senhor, eu quero. Eu quero cura, Senhor, eu não quero mais viver nessa fome de amor, nessa carência afetiva, não quero mais. Eu quero cura, eu quero libertação, eu quero ser livre para amar. Quanta gente que não consegue amar, não ama a si mesmo, não ama no casamento, não ama no relacionamento, não consegue amar. Pode chegar mais, gente, não consegue amar. É tempo. Deus quer trabalhar o fluxo do nosso amor, desobstruir o fluxo do amor. E eu quero convidar os pastores para vir aqui para frente. Eu quero convidar a pastora Laura. Vem cá, pastora, para você fazer essa oração. Você é uma mulher que tem história. Tem mesmo, essa daí é uma lição de vida. Você tem história. Você já perdoou tanto. Esse coração tão curado que você tem. Esse coração de quem já sofreu, que já esteve lá, né, no cárcere da dor, mas que superou, que venceu todos os desafios da vida, porque você tem um coração de adoradora, filha adoradora, que adora o Pai, em espírito e em verdade, e como a palavra de Deus diz, em 2 Coríntios 1, versículo 3, que diz, para que consoleis a outros, com as mesmas consolações com que fostes consolados por Cristo Jesus. Eu quero que ela ore por vocês. Nós vamos estar intercedendo junto aqui. Depois dessa oração, a gente passa para a pastora Laudiane e pastor Keison. Nem a morte, nem a vida poderão me separar do meu Pai. Aleluia. Porque Ele é maravilhoso, é amor. Aleluia. E nessa manhã Ele chama você para o aconchego dEle. Vem. Vem, filho amado, para o aconchego do peito do teu papai. Abba, Pai. Abba, Pai. Vem para o aconchego dEle agora. Vem para o regaço dEle. Ele te toma no colo. É o Shaddai. Abba, Pai. Abba, Pai. Nem a morte, nem a vida poderá separar. Pode alguém nos afastar da família querida, mas nunca vai nos afastar do papai, do Abba Pai. Oh, Espírito Santo, Tu és aquele que nos revela, que nos convence que Deus é bom, Deus é fiel, Deus é amor. Vem nesta manhã, papaizinho, vem, vem, vem. Vem, cada filho agora se coloca, diga, chama ele de Abba Pai, meu papai, meu pai, meu amigo. Amigo fiel, que nos toma no seu regaço. Que nos aconchega e diz, eu tenho o céu para você. Eu tenho um tipo de céu aqui na terra para você. Meu Deus, assim como Tu tens me dado um paraíso na terra. Tu tens me dado, Tu preparaste para mim céu na terra e céu no céu. Oh Deus, eu peço agora, traz este céu para esses corações. Traz agora, Espírito Santo, esse paraíso que aqui na terra nunca será totalmente pleno, mas é uma consciência, uma alegria perena dentro de nós, que testifica, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, Abba Pai, que nós somos Teus filhinhos amados. Oh Deus,
Deus, aqui está a predileta de Deus, a igreja. A igreja está no altar de Deus. A igreja está aqui esta manhã, Senhor, a tua predileta. Oh, Deus, contempla agora. Deus está vendo você como um. Nós somos um. Aleluia. É a igreja, é a predileta dele. Deus está dizendo, ninguém nunca te chamou de predileta, mas hoje eu te chamo, filho, eu te chamo, filha. Tu és minha predileta. Tu és especial, tu és gloriosa, sem ruga, sem mácula e sem defeito, porque há mais de 2000 anos atrás, Ele tomou a culpa bandida de nós. E hoje eu declaro, demônio que tem oprimido estas vidas, para que não goze alegria plena, para que não goze amor pleno, suprimento pleno, eu amarro agora todos eles. Eu estou atando agora pelo poder do nome de Jesus, e eu declaro, sai dessas vidas agora. Deixa essas casas, sai deles, sai delas agora. Eu declaro livres, seja livre para ter um céu na terra e um céu dos céus com Deus. Diga comigo, meu Pai, nesta manhã, tudo muda na minha vida. Diga agora, eu anulo todo mal na minha vida. Diga, eu declaro que o meu DNA, nesta manhã, está sendo mudado. Diga, o DNA de Jesus, o DNA do meu papai, do meu Abba Pai, agora, anula o meu, destrói o meu, substitui o meu. Diga, eu agora tenho identidade. Diga, Abba Pai. Diga, o DNA de Deus entra no meu sangue agora. Diga, sou filha, sou filho, sou igreja predileta do meu Abba Pai, para sempre, sem fim. Amém. Aleluia. Aplaudo o Senhor em nome de Jesus. Abba Pai. Aleluia. A pastora Ilma pediu que toda a igreja agora levantasse a mão direita, representando uma entrega dos direitos. Sabe o perdão, a perda grande? Você está disposto a entregar a Jesus a ofensa? Tudo que você pensou assim, era direito meu, pastor, e eu não tive. Ela disse que Deus colocou no coração dela que hoje nós precisamos entregar. Era direito meu ter sido um filho amado. Era direito meu ter sido cuidado. Era direito meu, isso, aquilo. Era direito meu ter sido respeitado, não ter sido traído. Era direito meu, era direito meu. Mas agora você vai aceitar o perdão, a perda grande. Põe nessa mão direita todo o seu direito agora. Todo o seu direito. E deixa Jesus levar. Rasga o pedaço hoje de manhã. Deixa esse pedaço ir. Deixa esses pedaços irem embora. Porque esse pedaço está roubando a sua vida. Esse pedaço está pesando. E está tirando a sua alegria de viver. Então, Senhor, nessa manhã, diga comigo, nessa manhã, eu coloco aqui agora, na minha mão direita, tudo que era meu direito, e eu fui roubado. Tudo, Senhor, que virou amargura, ódio, desistência, desespero, vontade de fugir, fracasso, eu entrego a Ti. Diga, eu aceito a perda, eu admito, eu perdi mesmo, mas eu dou o pedaço para o Senhor. Leva as minhas perdas, Senhor. Toma tudo que era meu direito e transforma a minha essência, transforma o meu coração. Diga assim, eu perdoo, eu deixo livre os meus ofensores. Diga, eu perdoo a mim mesmo, por ter fracassado, por ter sido o que eu não deveria, ou por ter deixado de ser
o que eu deveria ter sido. Diga: eu me perdoo. E eu peço perdão, Senhor, por todos os meus pecados. Em nome de Jesus, nessa manhã, dá-me um novo coração. Dê mais um aplauso a Jesus nessa hora.